Pessoal, Lula foi inocentado pela ONU? É isso mesmo? Vocês estão começando a ver agora essa notícia se espalhando aí pela nossa imprensa, né? Que faz questão de mostrar como Lula teve seus direitos políticos violados e uma organização internacional respeitadíssima como a ONU achou isso também. Eu vou mostrar pra vocês agora e eu já te peço até pra compartilhar esse vídeo, porque é um ponto de vista... Não é um ponto de vista não. São fatos que a imprensa não vai te mostrar, ok? Porque eles estão, né, ainda mais esses jornalistas militantes aí, eles estão, nossa senhora, desesperados de felicidade de ver o Lula sendo, né, supostamente indultado pela ONU aí. Mas afinal de contas, a ONU tem poder para fazer isso? A ONU tem obrigação, tem poder para obrigar o governo brasileiro a fazer alguma coisa a respeito disso? Nós teremos que reparar o Lula, o santo Lula, o descondenado pelo STF, né, com o relatório de um ministro que a Dilma indicou? Vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Essas são as notícias que estão saindo, tá? Vamos lá. Moro foi parcial e Lula teve direitos políticos violados, conclui comitê da ONU. Né? Informação foi confirmada, blá 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 blá. Conversa fiada. Vamos ao que interessa aqui. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas divulgou oficialmente nesta quinta-feira a conclusão do julgamento que aponta Sérgio Moro foi parcial nos julgamentos do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a decisão do comitê, Lula teve também seus direitos políticos violados em 2018, após ter sido impedido de participar das eleições presidenciáveis daquele ano. Muita conversa fiada aqui, mas vamos direto ao que interessa, né? Em 2018, a ONU já tinha se manifestado que a gente deveria deixar, né, que o judiciário brasileiro deveria deixar o Lula participar das eleições, que seria um absurdo, né? Todo mundo riu bastante naquela época e a gente tem todos os motivos para rir bastante agora também. Para começar, a primeira questão levantada: a ONU tem algum poder sobre o Brasil, de fato? Poder de fato de obrigar o Brasil? Não, absolutamente nenhum, tá? Então isso aqui nada mais é do que uma resolução entre apadrinhados, entre companheiros esquerdistas ali. Por que eu falo isso? Pessoal, esse Comitê de Direitos Humanos da ONU tem na sua presença desse Comitê de Direitos Humanos a China. Existe algum país do mundo que viola mais direitos humanos do que o Partido Comunista Chinês? E ele tá lá votando nesse direito, nesse partido, nesse Comitê dos Direitos Humanos. Um partido que... Um país, eu não falo país, mas quem manda naquele país é o Partido Comunista Chinês e ele viola direitos humanos cotidianamente e ele tá lá dando opinião. Então é pra vocês verem o tipo de pessoas que estão envolvidos, né, o tipo de instituições que estão envolvidos nesse indulto ao Lula aqui, né? E aqui, mais uma questão. Moro foi parcial? Moro não foi parcial. Moro fez o que devia ter feito. Eu tenho todas as críticas do Moro contra o Moro, principalmente na questão política. Mas o Moro fez o que tinha que ser feito, né? E outra coisa, ele não foi condenado só pelo Moro, ele foi condenado por 9 magistrados. Ele foi condenado pelo TRF4, onde 2 dos 3 juízes tinham sido indicados pelo PT, né? Ele foi condenado em 3 instâncias, ele só foi solto por relatório. A única parcialidade que eu vislumbro aqui foi quando ele teve as suas penas anuladas. Repito, ele não foi inocentado, tá? Ele teve suas penas anuladas. Então a única parcialidade que tem é quando um ministro indicado pelo governo petista decide anular as penas de um petista que foi condenado em 3 instâncias. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, esse cara tinha que estar preso. Ele não foi inocentado, os crimes que ele cometeu não deixaram de existir. Você dizer, ele foi parcial, ele não foi julgado no fórum. E outra coisa, parcialidade nem foi uma questão tão relevante, tá? O que foi reclamado, o que o Fachin reclamou no relatório dele, foi o lugar, a jurisdição. O Lula não deveria ter sido julgado em Curitiba, tinha que ter sido julgado em Brasília. Olha que absurdo. Em nenhum momento nem o Fachin teve coragem de falar que o Lula é inocente. Falou só que ele foi julgado no lugar errado e por isso o julgamento não valia. Olha que absurdo, meu Deus do céu. E agora a gente tem esse comitê aqui e eu vou mostrar pra vocês como esse comitê aqui não tem qualidade moral nenhuma, né? Não tem capacidade moral nenhuma pra falar sobre perseguição ao Lula. Vamos lá. E aqui, claro, a defesa do Lula já tá querendo que o presidente Bolsonaro se manifeste, né? Porque a resolução da ONU determina que o governo brasileiro reconheça que Lula foi perseguido. Não tem que reconhecer nada. Se eu fosse Bolsonaro, pegar, como diz o Bolsonaro, né? Na hora que essa resolução chegasse lá pra mim, eu colocava na privada. Isso aí é pra servir de papel higiênico, uma resolução dessa. Comitê de Direitos Humanos das Nações apontou que blá blá blá. A bola está com o governo brasileiro, né? É por quê? Porque eles querem justamente, aqui ó, em coletiva de imprensa, advogado de Lula afirmou que a defesa do ex-presidente agora aguarda como o governo brasileiro irá se posicionar em relação ao julgamento. Tem que se posicionar não, isso aqui é passado, né? Infelizmente o posicionamento tem que ser o seguinte: a ONU não tem como provar que o Lula é inocente.
E o Lula foi condenado aqui por 3 instâncias. Então a única coisa que a gente tem que fazer com esse relatório é utilizar ele de papel higiênico ou forro de gaiola, tá? A forma como a decisão será cumprida é o governo que tem que dizer a ONU, e ela dirá se concorda ou aceita ou não. Temos que esperar para ver a resposta do governo brasileiro. Blá blá blá, né? Aqui é o Zanini, né? Aquele advogado que pode recorrer 400 vezes e não ser punido. Mas o advogado Daniel Silveira recorre 5 e leva multa do Alexandre de Moraes. Aí tá a parcialidade, meu querido. Agora vamos aqui à parcialidade da ONU. Organizações Unidas condena Israel 17 vezes em 2020 e só condena o mundo 6 vezes. O mundo inteiro combinado foi condenado 6 vezes, né? Que são as resoluções de violações aos direitos humanos, né? das Nações Unidas. Então, para o mundo inteiro, as Nações Unidas reservaram 6 condenações. Para Israel, 17. Só para Israel, 17. Você acha que uma organização dessa tem capacidade para falar de parcialidade? Eles estão condenando Israel 17 vezes nas suas resoluções. E o restante do mundo inteiro, incluindo ali China, Coreia do Norte, Cuba, esse povo tudo, e Venezuela, só 6 vezes. Brincadeira, né? Quando eu falo que tem que limpar, né? Isso aí serve pra limpar a bunda, essa resolução, vocês entenderam. E agora vamos aqui. Coisa que as Nações Unidas têm que explicar, então, já que eles acham que o Lula foi perseguido. Esses 25 bilhões que foram recuperados, estavam aonde? Os juízes, os procuradores da Lava Jato estavam guardando esse dinheiro lá? No colchão? Pra poder incriminar o Lula, o santo Lula? Ué, você tem dinheiro recuperado, teve crime. A gente quer saber se teve crime. Se foi julgado em Curitiba ou em Brasília, isso não tem nada a ver. Até porque os mesmos que estão reclamando disso são os que estão rodando inquérito inconstitucional há 3 anos lá no Supremo Tribunal Federal. Inquérito inconstitucional. Inconstitucional. O julgamento do Lula não foi inconstitucional. Estão rodando inquérito inconstitucional, né? Onde o julgador, onde o juiz é, além de tudo, a vítima, né? E o acusador. Vamos lá, mais coisa aqui pra gente ver sobre a imparcialidade disso aí tudo. Lula se livra de 3 processos, mas teve só 3 absolvições. Se livra de processo, ou seja, ele se livrou de todos os processos, mas ele só foi absolvido em 3. Se não me engano, ele respondia a 10, né? 9 ou 10. Olha que absurdo. Então aqui absolvições, que nem sequer são absolvições que falam que o crime não existiu, às vezes é por falta de prova. Mas todos os outros que ele se livrou tinham provas dos crimes, que ele cometeu aqueles crimes, e ele foi absolvido. Ele não foi absolvido, né? Ele se livrou. Que absurdo, pessoal. Vamos aqui, mais coisa, Palocci. Delação de Palocci atinge Lula em cheio, né? Palocci, o terceiro homem mais forte do PT, atrás somente do Lula, do José Dirceu e do Lula. E falando que lá havia um balcão de corrupção. Olha aqui, ó. Palocci delatou, além de Lula e Dilma, Palocci delatou 12 líderes petistas e 16 empresas que doaram ilegalmente recursos para o partido. Entre os delatados estão o deputado Gleisi Hoffmann. Ela teria recebido com a interveniência de Palocci 3 milhões, quase 4 milhões de reais, pessoal. Ou seja, o cara entregou todo mundo ali. Esse é um cara que estava lá dentro. Não é a ONU. Não é um cara da ONU, um burocrata da ONU que tá com a bunda sentada lá em Genebra, na Suíça. Nem sei se o Conselho de Direitos Humanos está lá, mas tem parte da ONU lá. Mas enfim, tá sentado lá longe dando palpite aqui. E mais uma aqui também, Heloísa Helena. Ficou 14 anos no PT. 14 anos no PT. E falando aqui, ó, não posso mentir e dizer que considero Lula inocente. Não tenho dúvida que Lula seja culpado. Heloísa Helena, todo mundo que viveu perto do cara fala que ele foi culpado. E não é gente que chegou pra 6 meses, igual esse pessoal oportunista que colou no Bolsonaro 1, 2 anos, não. São pessoas que viveram a vida inteira com Lula. A vida inteira com Lula. E são pessoas que não são acusadas. O Palocci ainda é, mas a Heloísa Helena não é acusada de nada, né? Em 2006 já tinha ela falando aqui, ó. Heloísa Helena acusa o Lula de chefiar esquema de corrupção. Então o que é a ONU? Que moral que a ONU tem pra chegar aqui e tentar dar opinião no nosso país, pessoal? Tentar falar que o governo brasileiro tem que se redimir com o Lula. Cria vergonha na cara de vocês. Vão parar de perseguir Israel. Vão reconhecer os erros. Mais uma vez, pessoal. Lula foi condenado por crimes reais. Os crimes não deixaram de existir. O STF, né, através de um relatório elaborado por uma pessoa colocada lá por Dilma Rousseff, simplesmente decidiu do dia pra noite, lá na sede dos embargos de declaração, recurso que não é pra isso, decidiu lá nos embargos de declaração que Lula, por uma tecnicalidade, deveria ser solto. Mas ele não foi inocentado e não será inocentado, e os brasileiros vão lembrar disso nas próximas eleições. Meus amigos, viu como esse vídeo é importante? Compartilhe, se inscreva, deixe seu like e baixe o e-book, já falei várias vezes aqui, para você se tornar um propagador da verdade. É muito importante que a gente combata as mentiras da imprensa, que a gente vê que elas não param de surgir. O e-book tá aqui na descrição ou aqui nessezinho, você pode clicar e baixar. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.